Olá, boa tarde. Hoje eu trago para vocês um negócio inédito, mas inédito mesmo. Vocês já ouviram falar de franquia de asfalto? Pois é, nem eu. Então me acompanhem para saber do que se trata. Num país com 5.570 municípios, dá para imaginar a quantidade de ruas por asfaltar ou que necessitam que buracos sejam tampados. A Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto, a ABEDA, informa que no ano passado o país consumiu 66 milhões de toneladas de asfalto. Quanto isso dá em pavimentação linear, não tenho a menor ideia, mas não parece pouco. Por conta desse cenário, um empresário decidiu criar uma franquia inédita e oferecê-la em 2 formatos ao mercado. Vamos conhecer essa história. Bem-vindo, Jorge Coelho, obrigado pela presença, ele é presidente da Único Asfaltos. Então, Jorge, como é que você entrou nesse negócio? Qual era a sua atividade principal antes disso? Eu entrei pela porta de trás. O mundo do asfalto é um mundo fechado. É um segmento que seleciona muito bem o empreendedor. Existem travas naturais do negócio. Ele tem que ter engenharia, conhecimento técnico, tem que ter capital, relacionamento. E na época nós não tínhamos esse tipo de patrimônio. Mas eu enxerguei um modelo lá fora, nos Estados Unidos. Eu enxerguei uma equipe aplicando asfalto de uma forma muito simples, uma forma muito rápida. E ficou bom. Eu acompanhei aquela obra, achei aquilo legal. E 2 homens que não eram engenheiros, que não tinham equipamento, que não tinham sequer treinamento. 2 peões. Dois homens, 2 populares fizeram aquela obra. Eu imaginei, tá aqui, eu vou entrar por aqui, vou aprender, vou começar. Vou começar pequeno, microscópico, mas eu vou aparecer. O que você estava fazendo nos Estados Unidos nessa época? Eu não estava exatamente nos Estados Unidos nessa época, eu estava na Europa. Depois eu fui conhecer a tecnologia de fato americana. Mas a primeira experiência não foi física, a segunda e a terceira sim. Eu mexia com rocha ornamental. Fui durante alguns anos comprador e vendedor de blocos e chapas de mármores e granitos. Comecei numa marmoraria, evoluí, fui viajar e conheci o mundo através da rocha ornamental. E a rocha ornamental me deu o maior presente que eu tenho hoje, do ponto de vista profissional, que é o asfalto, a mistura asfáltica. Agora há pouco tu falou de um dado aí da ABEDA. A ABEDA controla exatamente distribuidoras, documenta distribuidoras de asfalto. E no segmento original, asfalto é o betuminoso, é o piche popular. Sim. E o que eu faço é mistura asfáltica, que é pegar aquele betume, o asfalto, o piche, e misturar com pedra. Então os números são muito... Se nós enxergarmos como usuários, como munícipes, o número é muito maior. São milhões de toneladas do betuminoso que se transformaram em muitas outras toneladas da mistura. E eu comecei a fazer então aquele asfalto que eu vi lá fora. O asfalto que foi aplicado por 2 homens embaixo de uma nevasca. Eu imaginei que aquilo poderia ser replicado aqui no Brasil, embaixo de chuva, num país úmido. Poderia usinar uma quantidade, estocar aquilo, ir trabalhando um varejo que eu sabia, tinha total ciência, que não existia no Brasil. E eu fui originário desse varejo no Brasil. Eu acreditei nele e dei capilaridade no Brasil através de vários motores. Tive muita sorte. Jorge, eu vou querer cortar um pouquinho, que você está avançando no negócio. Esse teu olhar e empreendedor de um garoto lá que veio lá de Floripa, hein? Floripa não é só surfista, né? Não. Não sei nem nadar. Como é que começou? Não sabe nadar. É uma boa informação, tem prudência, né? E como é que começou esse teu olhar empreendedor? Aonde, como? A fome, a necessidade de acontecer, de aparecer. Para não sair de... Uma cidade igual a minha, é normal a pessoa ficar, ou uma cidade igual a nossa, São Paulo, é normal a pessoa ser invisível. Sou mais um. Eu não gostaria de ter a experiência, ou de repetir a experiência de ser invisível.
Afinal de contas, o nosso tempo aqui é muito curto, não existe, dentro dos meus conceitos, muito mais depois. Eu queria fazer agora, queria fazer já. E o asfalto me deu essa oportunidade. Eu pude empreender, eu pude aparecer, eu pude fazer. E hoje nós estamos fazendo outras pessoas aparecerem, fazerem, terem a condição de ser. E o asfalto, a mistura asfáltica, eu vi essa oportunidade de ser alguém diferente, o primeiro. Você trabalhou com pedra quanto tempo e foi na Europa, é isso? Eu comecei em Florianópolis, numa marmoraria, depois eu fui para a Europa. Tem mina em Florianópolis? Tem. Em Florianópolis eu fui proprietário de uma pedreira de ardósia, no Morro do Baú, em Ilhota. Eu sou o proprietário da Piedra Mineradora que aconteceu lá. Ilhota é o que é continente? Ilhota é uma cidade, cidade que fica entre Itajaí e Blumenau. Uma cidade importante. Apesar de chamar Ilhota, fica no continente. Fica no continente. Tá certo. E aí você ficou mexendo com rochas ornamentais enquanto engrenava o asfalto. E o asfalto... você já estava namorando o outro, então. Você já estava consumindo aqui rocha e vislumbrando. Tá certo. E aí, essa ideia de tapar buraco, né? Deve ser muito rentável, porque a gente tem um monte de município, um monte de buraco, né? E esse mercado deve ter um potencial imenso, né? Enorme. Então conta pra gente. A Veja, em 2010, fez uma matéria muito útil. A Veja contou que aqui em São Paulo abre-se um buraco por minuto. Um buraco por minuto em São Paulo. Na atual gestão deve ser mais, porque eles estão preocupados com bicicleta, com ciclovia. A dinâmica vai se repetir no resto do país. Uma vez perguntaram para o meu irmão, o Leonardo, que é o que encabeça a expansão e a implementação hoje em dia. E o Leonardo, na época, na expansão, um candidato perguntou para ele: olha, onde é que a franquia não vai dar certo? Onde é que a pessoa que vai aprender a fazer e vender asfalto não vai funcionar? Ele respondeu, com muita simplicidade: onde não tiver buraco. Nós não conseguimos ainda mapear lugares que não tenham buracos ou necessidade de conserva. E mais, nós fazemos aquela coisa de pavimentar interiores. O nosso produto, por ser estocável, a gente vai falar a seguir do produto, mas o nosso produto ele vai levar cidadania, ele vai permitir populações a desfrutar do conforto de ter uma avenida, uma rua pavimentada com asfalto. Mas nós estamos falando de ruas asfaltadas, mas deve ter um monte de rua de terra. Tem. Né? Principalmente na região norte aí do país. 80% do país, um pouco mais, eu não sei exatamente o número, mas eu posso lhe dizer que é mais de 80%. 80% do país não está pavimentado. E o que está pavimentado tem que conservar. O mercado é enorme. Depende, logicamente, de um trabalho. Tem que se articular, tem que conversar, tem que mostrar, tem que dar ciência do que nós fazemos. E esse é o nosso desafio. É conseguir levar adiante o que deu certo. Esse número da entidade, 66 milhões de toneladas de asfalto, o que significa isso em quilômetro, linearmente falando? Você tem uma ideia? Tenho. Será irresponsável esse número, mas será próximo porque tá da faltando realidade. Falta engenharia, Sim. Falta a calculadora. Mas nós vamos falar aí de 20 mil quilômetros lineares. Nós somos um país rodoviário extenso, é um continente. Sim. A responsabilidade é grande. 8.900, né, quilômetros. Pô. E em dinheiro isso aí? Aí agora ficou mais difícil. Mas nós vamos falar de uma vintena de bilhões de reais. Aqui, ó, o cenário fica mais positivo para interessados possíveis franqueados, né? Pessoas que... Quando a gente pensar no crescimento da frota de veículos, que esse ano está dando uma engasgada, mas né? A má qualidade da pavimentação e conservação, né? E a pressão de todos nós por melhorias. Acabei de falar que nós estamos com problemas aí de ciclovias, inclusive, mal pavimentadas. Mas o nosso produto ele dá acessibilidade. Imagine que no nosso segmento original é muito difícil encontrar alguém que saiba e faça varejo. Nenhum empreiteiro vai enxergar varejo.
Nenhum empreiteiro vai enxergar pequenas quantidades do que é inviável, né? Também é inviável. O custo Financeiramente. fixo de uma usina convencional é enorme. Então, o foco desse empreendedor grande, desse grande empresário, empreiteiro, será as rodovias, será um arruamento, e não, ele não consegue dimensionar e tratar aquela pequena quantidade, ou uma cidade interiorana. Imagine uma cidade de 20, de 30, de 50 mil habitantes, que quer asfalto, mas ela não tem quantidade que justifique movimentar uma usina, uma equipe até lá. E não tem financiamento. O nosso produto, que é um produto usinado igual ao convencional, normatizado, como tem que ser, para oferecer qualidade e segurança, mas é um produto estocável. É um produto que eu vou usinar aqui, vou estocar, vou organizar toda a logística, algo que faça sentido na engenharia financeira, e vou transportar e vou aplicar eventualmente com equipamento menor, vou aplicar num tempo diferente, meses de trabalho, mas de trabalho efetivo e gerando acessibilidade. Eu vou inserir cidades, pessoas em um mercado que não está disponível se não for através da nossa tecnologia que vai facilitar o uso, vai popularizar o uso do asfalto, que até ontem era algo específico, fechado. A gente está falando de um produto aparentemente árido, o assunto árido, mas que diz respeito a todos nós, a começar pelo buraco da frente na sua garagem. Então, eu queria que você mostrasse para nós a diferença do asfalto convencional, que é aquele que a gente vê por quente na rua, do asfalto que você vende ensacado, gente. Eu nunca vi isso. Parece cimento o negócio. Exatamente. O nosso produto, ele vai replicar a coisa da argamassa ensacada, mas eu vou lhe explicar. O asfalto convencional, ele é usinado dentro de um equipamento, dentro de uma máquina, que tem que fazer mais de 100 toneladas por hora. Essas 100 toneladas são distribuídas em caminhões que saem da usina, da fábrica, e vão direto para a obra. A partir do petróleo? Betume, petróleo, resíduo de refinaria, betume e pó de pedra, pedrisco, pedra. Faz-se a mistura asfalto que vai para a rodovia. Então esse equipamento dimensionado para a rodovia vai usinar o produto quente, vai carregar no caminhão quente e vai para a obra quente e tem que ser aplicado quente. Ele tem aí um espaço de, no máximo, 4, 6 horas para aplicar o que foi fabricado, em grande quantidade, porque senão fica muito caro. Imagine caminhão, máquina pesada. Se não empedra? Ele fica empedrado, não serve para nada, vira lixo passivo ambiental. A nossa tecnologia está em fazer o mesmo procedimento, da mesma forma, mas o produto que foi usinado a quente e que deveria ir para a obra não vai mais para a obra, ele pode ficar estocado. Eu posso criar um pulmão de insumo, porque o nosso composto químico, que é o que eu tropicalizei na época e transformei em marca, transformei em know-how, transformei em produto. Você patenteou? Também. Esse composto químico, ele lubrifica a mistura asfáltica. Ele não deixa essa massa empedrar. Ele mantém a massa trabalhável, boa de trabalhar, mesmo a temperatura ambiente. Nós resolvemos a curva de temperatura, quero dizer, vou usinar quente, vou impregnar, vou atender todas as normas, mas a massa vai ficar estocada numa baia para eventual aplicação. Posso aplicar quente, posso aplicar frio e vou aplicar até embaixo de chuva. Como é betume e pedra, eu não tenho problema com água, essa massa é permeável. Essa é uma outra grande vantagem. Eu posso fazer grandes... Do asfalto convencional com chuva não dá para aplicar? Não, porque ele vai esfriar, vai empedrar. Existe uma outra tecnologia que dilui esse asfalto, aí a água vai lá e lava ele, o asfalto sorrisal, que causa um transtorno. A pessoa fecha o buraco, chove e o buraco abre de novo. É porque fica borbulante. O nosso produto não, ele é permeável, ele pode ser aplicado e ali ele vai ficar. É normal a gente adotar um buraco ou outro para mostrar que o produto funciona. E nós fazemos isso há muitos anos. De Manaus a Porto Alegre, por exemplo. Em Manaus, a gente usina, numa usina convencional, 4.000 toneladas. Estoca, carrega numa balsa, viaja 28 dias numa balsa para atender um município que não conseguiria enxergar asfalto se não fosse através da nossa tecnologia. E a franquia emoldura tudo isso. Afundava a balsa, provavelmente, só o caminhão. A franquia emoldura tudo isso.
No lugar de fazer num grande equipamento, a gente faz num equipamento menor. Diminuímos o investimento em máquina. Nós fizemos uma usina igual a grande, mas pequenininha, para viabilizar a coisa de popularizar a fabricação, o uso, a comercialização. Nós vamos permitir microempresários entrarem no meio dos grandes. Vai começar existindo, fazendo o que o grande não quer fazer. Pequeno para o grande para o pequeno, mas oferecendo produto, oferecendo utilidade pública, capital político. Ele vai fazer o produto que é usinado a quente, poderia ser aplicado quente, mas vai eventualmente ensacar. E esse produto ensacado, ele oferece uma outra coisa. Qualquer munícipe, qualquer popular, pode pegar o saco de asfalto e aplicar. E se o buraco for pequeno, estiver conformado, tiver profundidade, for um buraco, aquele buraco que incomoda, que a prefeitura não vai fechar, é muito caro. Mas eu munícipe, não vou ser penalizado se eu fizer isso? O nosso prefeito por fechar é capaz de... buraco, não. É. Agora, se tu quiseres fazer a pavimentação, sem engenharia, sem conhecimento, será penalizado, porque não fará a obra. Agora, um pequeno buraco na frente de uma loja, esse buraco está trazendo desconforto, insegurança. Rasgando pneu, né? Rasgando pneu. Eu acho que o munícipe tem que fazer conta. Se for um dono de loja, ele vai fazer uma conta simples. Quanto custa trazer um caminhão, 20 homens, para fazer esse buraco? Custa muito mais do que deveria. E aí ele não vai fazer. O prefeito não pode fazer. Ele tem que esperar quebrar tudo para então fazer a obra toda. Então esse munícipe, se tiver o bom senso, como os americanos fazem, de ir até o material de construção, de entrar na nossa página, unicoasfaltos.com.br, localizar um franqueado local e fomentar, porque esse franqueado local, ele vai gerar emprego, ele vai gerar imposto, ele vai gerar facilidades, né? Esse produto ele pode ser aplicado ali de forma instantânea, não precisa de equipamento, não precisa de engenharia, não precisa de nada. Deixa um excessozinho, o próprio trânsito vai compactar e aquele buraco não vai mais abrir. Porque a tecnologia empregada ali é tecnologia de rodoviária, tecnologia de grandes rodovias, que foi ali aplicada num pequeno buraco. Vai ficar melhor do que esperar 10 anos por um prefeito caridoso. Quem é o consumidor da Único? Prefeitura, DR, concessionária, quem mais? Você acabou de falar o cidadão comum, né? Eu ia até te perguntar na outra ponta, se ele não seria penalizado, mas esse é o consumidor final, é o menorzinho da escala. Ele não existe por hora porque não está catequizado. Lá fora, nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia, eu saí em lua de mel e comprei saco de asfalto no material de construção. Morri de inveja. Porque é exatamente essa cultura que vai acontecer aqui no Brasil daqui a 40 anos. O asfalto lá é insumo de prateleira. Quanto pesa? Que tamanho 25 tem? quilos um saquinho de asfalto. E tapa o buraco, que dimensão? Fecha um buraco de 1 metro quadrado. 5 sacos fecham um buraco com 5 centímetros com 1 metro quadrado. E o custo desse saco para o saco consumidor? Pode ser vendido a partir de R$20 o saco. 100 contos, estamos falando? 100 reais, fechamos um buraco? Fecha um buraco. Definitivamente, sem retrabalho, sem brigar com o prefeito. Vou comprar uma franquia dessa, pô. Esse negócio isso é bom. Compre. Quem que é o teu potencial franqueado? A franquia passa por mim aqui, ó. Eu olho para ele, vejo se ele vai ficar grande, se ele é a médio, longo prazo, trará resultado para a região, porque é um negócio... Não é só ganhar dinheiro, né? Não, ele passa aqui. Ele tem que ter sinergia conosco. É importante isso. Então vamos começar a brincadeira da franquia. O público-alvo do franqueado é a Prefeitura Municipal, o Estado, DENIT, DR, Departamento de Água e Esgoto. Ou as concessionárias, né? Porque hoje... Não, existem algumas estradas. Brasil variações enormes de tratamento e responsabilidade. Mas Departamento de Água e Esgoto, empreiteiras que estejam trabalhando e não conseguem encontrar insumo, comprarão do franqueado o produto instantâneo. Pátio de manobra, concessionária de rodovias, concessionárias de São Paulo consomem estacionamentos, né? Estacionamento, que é um espetáculo, pátios de manobras que serão construídos com o nosso produto. Experimente comprar asfalto para 300 metros quadrados em São Paulo, onde a gente tem aqui uma trintena de usinas. Não consegue comprar. Porque para efeito de escala para ele não interessa. Agora, o meu franqueado, ele foca ali. Ele quer fazer o asfalto, ele quer vender, ele quer aplicar, ele quer pulverizar a produção dele
dando acessibilidade, facilitando o amplo uso da mistura asfáltica. Essa é a nossa missão. Jorge, vamos explicar, são dois formatos, né? Eu sei que o assunto é extenso e interessante. São dois formatos que você desenhou, né? Sim. Um para quem não tem capital. Não é assim. Não é? Então explique. Não vai cair da cadeira aqui. Não é para quem não tem capital. É para quem não quer, não tem perfil fabril. Existe um micro franqueado, que é um bom comercial, bem relacionado, controla um território, que virá colaborar com o nosso... Uma loja, por exemplo, uma rede... Não, o nosso micro franqueado, o asfalto não é vendido em loja, o asfalto ele é vendido visitando o canteiro de obras, ele é vendido, ele é oferecido, ele é tratado, a gente tem que apresentar. Então o franqueado não investe, o micro franqueado não investe em loja, não investe em carro, não investe em nada. Não tem estoque ali mostrando. Ele investe em gasolina, ele investe em telefone. E ele não vai fabricar o micro franqueado, ele é um comercial. Ele vai vender sacos de asfalto. Ele vai vender ensacado e a granel, mas ele só vai vender. Ele vai comprar e revender dentro de um território exclusivo. Ele ficará embaixo de um guarda-chuvas. E esse território, o que? Você delimita com que distância de... 100 quilômetros, normalmente, depende da região, 100 quilômetros de raio. Recebe treinamento, recebe enxoval de marketing, a gente define o público-alvo, tem todo um trabalho para que o micro franqueado possa ser um bom comercial. E o franqueado, que tem mais perfil fabril, pensa um pouquinho diferente, quer ficar grande a médio prazo, ele começa pequeno, com uma usina pequena, investindo em torno de 340 mil reais em estoque. 340 mil reais para estoque, equipamento, capital de giro, vê. Quando você fala uma usina, o que é essa usina? Como é que é? Uma usina de asfalto é simples, é uma secadora, um tubo de 3,5 metros de comprimento por 1,5 metro de diâmetro, que vai secar o agregado, a pedra. Depois ele tem um caixote com vários braços, misturando aquele agregado, aquela pedra que passou por dentro do tubo para secar, ele vai misturar aquilo com betume, com petróleo. Então uma usina é um equipamento que nós desenhamos para ficar no máximo do tamanho de uma Kombi. Você não precisa de muito espaço. O franqueado, ele começa com um equipamento pequeno, igual ao grande. O grande, ele é do tamanho de 3 caminhões, carretas. O franqueado já trabalha com equipamento menor, mas que basicamente serve para secar e misturar asfalto. É isso, é muito simples. E é esse tipo de conhecimento que a gente transfere, ensina a fazer o asfalto e a vender o asfalto no público-alvo certo. Quantos franqueados você tem nesse sistema de cada um aí? Em que regiões vocês estão? Nós começamos como franchise novo, né? Ontem, começamos em dezembro. Eu ensaio isso há muitos anos. Nós fazemos asfalto há alguns anos. Eu comecei aqui em São Paulo alguns anos atrás e conheço o caminho do franqueado. Primeiro, nós fazemos muito asfalto, mas eu tenho hoje 13 bons franqueados. Estou muito feliz pelos franqueados que nós temos. São franqueados com um perfil muito especial. Tem um médico na rede. Tenho muito orgulho de conseguir captar e manter esse tipo de gente envolvida conosco. São pessoas que oferecem uma melhora no nosso negócio. Tenho engenheiros por lógica, tenho nesses perfis variados, mas de um nível muito bom, muito bom. São só 13 por hora. É verdade. Então aonde? Eu tenho um franqueado no Acre, tenho muita felicidade em anunciar que é em Cruzeiro do Sul. Bom, o cidadão lá no Acre tem mercado para trabalhar. Tem muito mercado e o nosso franqueado lá é muito especial, muito apto. Ele é melhor do que a gente. Opa! Nós temos um franqueado em Rondônia, em Porto Velho, que é um território específico. Nós temos um franqueado em Passo Fundo, também gosto muito dele. Tem Norte a Sul, hein? Tem o meu sobrenome. Tem um franqueado, não posso esquecer de ninguém aqui, são só 13, vou ter que falar de todos agora. Então fale. Tem um franqueado em Maravilha. Maravilha onde fica? Santa Catarina. Santa Catarina, só podia ser Santa Catarina. Muito especial também. Nós estamos agora fazendo a base, a estrutura. Estes franqueados, no futuro muito próximo, serão os implementadores das outras franquias. Nós não consigo enxergar a nossa franquia com 200 franqueados. Isso não vai acontecer.
São empresas que estão acontecendo e que vão ocupar um determinado território. É diferente de uma loja de calçada, que eu consigo abrir uma em cada rua. Se você considerar que você acabou de nascer enquanto franqueador e todo o tempo que você tem pela frente, que número mágico você 50 chega? franqueados. Com fábricas, com fábricas, produção? Franqueados que vão passar pela minha mão. Eu quero conversar, eu idealizei, eu fundei esse negócio, tenho muito orgulho e vaidade nisso. É bom, dá muito resultado. É 1% só dos municípios, não é pouco não? Por hora é, mas é suficiente para a gente criar estrutura, base para continuar o trabalho. O trabalho é maior do que franquear. É vender asfalto, é entregar asfalto, é pavimentar. É um trabalho maior. Falaram que você tem 27 usinas de asfalto para o país. Você é um magnata, pô. Não sou. Na atual conjuntura, não sou mesmo. Não, eu não tenho 27 usinas, eu tenho algumas, participo em algumas. Eu tenho usinas de asfalto pelo país. Você é o seu próprio fornecedor? Não, nós não vendemos para franqueado. Ah, não? Não. Eu tenho operações que faz e vende asfalto. Ponto. O nosso franqueado, ele absorve know-how, conhecimento, mas ele não compra, a não ser o composto químico, que é subsidiado para que o negócio aconteça. O franqueado, ele contribui com a rede pagando royalties e ponto. E ele vai comprar o material fora o... Local. Ah, tem... Ele vai comprar da pedreira local, o betume ele vai comprar das melhores distribuidoras, eu conheço as melhores e falo com o presidente. Falo com o presidente das melhores fornecedoras no país. Você falou que o asfalto tapa o buraco e ele se compacta. Eu não preciso passar o carro, não preciso passar a máquina, não preciso... Precisa. Se tu fores fazer, eventualmente, uma aplicação maior, um pátio de manobra, tem que ter um rolo compactador, tem que ter um equipamento para fazer a conformação. Existe uma engenharia aplicada. O nosso produto pode ser aplicado frio, mas ele não substitui nada das normas vigentes. Agora, num eventual tapa-buraco, num pequeno buraquinho, nem faz sentido deslocar um rolo, uma placa compactadora. O próprio trânsito faz o confinamento e a compactação definitiva. Nós ensinamos a fazer a compactação ideal, até porque o nosso cliente é um verdadeiro especialista. Imagine que quem vai comprar a nossa mistura é um DR, é um DENIT, é órgão regulador. Uma prefeitura municipal tem uma secretaria de obras. Ela sabe exatamente o que é bom e o que é ruim. E o nosso produto tem que convencer primeiro quem vai consumir antes de aplicar. E nós não aplicamos. Quem aplica, o nosso produto, por ser instantâneo, estocável, transportável, quem vai aplicar é o nosso cliente. Para fazer o produto, é como, por exemplo, o cimento lá, para fazer cimento, eu ponho pedra, tanto de cimento, tanto de areia, faço a mistura e tal. Muito difícil. Como é que é para você explicar para o cidadão? O nosso produto é instantâneo. Ele está pronto dentro do saco, lá na pilha do nosso franqueado. Mas para ele virar dentro do saco, como é que é difícil? O franqueado ele tem um equipamento, não é difícil, mas existe uma ciência. O franqueado ele tem um equipamento, uma máquina, que vai misturar pedra, pedrisco, pó de pedra, com betume. Nós vamos ensinar a fabricar no melhor equipamento o produto necessário. Existe um projeto, existe uma faixa de trabalho, existe uma norma, existe um controle técnico e laboratorial. Sim. O nosso franqueado vai se tornar um especialista em asfalto. Tem que oferecer o produto ideal, senão não funciona. E quanto você já produziu, quanto já se vendeu? Você tem ideia em tonelada? Eu vou lhe dar um exemplo bom, real, acontecendo. Nós temos uma operação em Goiânia que faz e vende 600 toneladas por dia. Um dos clientes, e eu posso falar o nome dela, que é a Getop. A Getop está no 3º ano consumindo esse tipo de mistura. E no último ano ela consumiu 100.000 toneladas. No ano anterior, 100.000 toneladas. E esse ano já deve ter consumido e pago umas 40.000 toneladas. Então é um negócio bem capilarizado, experimentado. A Nova Cap de Brasília, a construtora de Brasília, é um grande cliente nosso que consome grandes quantidades há alguns anos. Eu imagino que você não tem os números na mão, mas, por exemplo, prefeitura, tem que asfaltar um pedaço lá de uma rua que a Sabesp detonou. O custo disso aí,
Não dá nem para medir com o custo de você chegar lá e fazer esse serviço. Essa né? é a nossa vantagem. Imagine que a Sabesp tem que fazer aquele trabalho, um recorte de utilidade. Ele vai recortar, ele vai fazer a obra, ele vai resolver um vazamento, ele vai retirar todo aquele material, vai colocar um material novo. Mas e o asfalto? O asfalto convencional não consegue atender aquela demanda pontual. Não dá para fazer um caminhão de asfalto e trazer um caminhão de asfalto da usina. Não dá, a conta não fecha. Nem o prefeito, nem o dono da usina convencional poderá atender essa demanda. Agora, o nosso produto, se for no lugar certo, estará estocado, esperando esse tipo de demanda. Aquele que abriu o buraco e deveria fechar, que não tem insumo disponível, terá insumo. Ele se enxergar, se for trabalhado por um franqueado nosso, se ele tiver ciência que existe um produto instantâneo de desempenho permanente, imagine que é um produto que vai se comportar exatamente como um rodoviário. Ele vai dar o desempenho ideal. Ele vai pegar essa nossa massa, que não custa mais caro. É um produto que está e depende de commodities. Imagine que é feito com betume, com pedra, é uma commodity. Então ele vai consumir esse produto na quantidade certa, na escala certa, e vai ter a oportunidade de fazer o trabalho dele necessário, de abrir o buraco para fazer aquele recorte, aquele trabalho, e vai poder fechar o buraco. Porque hoje, por situações afins, principalmente por falta de insumo, ele não consegue fechar o buraco. Ele joga uma placa de aço lá em cima. Aquilo é um perigo. Aquilo é uma guilhotina bailando sobre o asfalto, e a gente resolve isso aí. Agora, claro, nós temos que ter uma operação local, conversando com o fiscal da obra, conversando com a engenharia, com o empreiteiro, mostrando o produto, experimentando e provando que funciona. É isso que a gente faz. O betume é uma sobra do refino do petróleo, é isso? Uma sobra, de forma popular, é isso. Né? Nós temos uma torre de refinaria, eu recebo cru o petróleo, e no começo aqui da refinaria eu vou tirar as naftas, os gases, o diesel, e a borra é o betume. Esse betuminoso é transportado para grandes distribuidoras, fábricas, que tratam esse betume para que ele possa oferecer desempenho numa aplicação rodoviária. Desempenho suficiente. Não existe nada mais maravilhoso do que o asfalto. Nada substitui o asfalto por hora para pavimentos. E nós, sem pavimento, sem asfalto, também fazemos pouco. Como é que a gente vai... Não dá para fazer tudo com concreto, com cimento. Não é viável. Não oferece o mesmo desempenho de um pavimento flexível. O asfalto é uma maravilha que, por sorte, é uma borra. Poderia ser um passivo e tem utilidade pública. Como é que eu me transformo num micro franqueado? Fala comigo. Então você precisa dar o telefone, porque senão vão ligar para mim, né? O telefone é... Posso falar? Claro que 011 3774 7788. Vai falar, logicamente, com uma equipe que vai escutar, vai desenvolver, vai me vender a ideia do perfil. Olha, essa pessoa tem perfil, respondeu as minhas perguntas, recebeu material, assistiu, pesquisou, entendeu que é bom. E agora ele quer ele quer assinar. Ninguém assina lá sem falar comigo por hora. Depois meu irmão talvez possa fazer isso por mim. Mas agora é comigo. O homem é centralizador por questão de controle de qualidade. Somos poucos. E o tempo de maturação do negócio para o micro? Depois vamos falar do outro. O micro franqueado, ele recebe um treinamento de uma semana e sai vendendo. É rápido. É rápido, porque é texto, é script, é demonstração. A gente vai fazer ele sujar as mãos. A gente coloca ele logo numa aplicação para ele ver que é bom. Ele tem que pegar amor na coisa. Você bota o cara para tapar buraco. A gente põe ele para aplicar asfalto, para fazer... Uma vez eu recebi uma visita de um amigão. E ele chegou lá de como eu estou hoje, de paletó, bonitinho. E eu pensei, ele quer me vender um produto, mas ele não tem a menor ideia do que eu faço, né? Pois eu vou fazer um tour com ele. Esse homem voltou, parecia um fantasma, branco de poeira. Ele tinha dois caminhos, ir embora e nunca mais falar comigo, ou me vender com consciência de causa. O que é o nosso negócio? É o que a gente faz com o micro franqueado. A gente faz um tour com ele. Leva ele no estoque de pó de pedra, leva ele na usina, faz uma usinada, faz ele pegar no produto, faz uma aplicação. Se ele resistir a essa experiência, ele vai replicar isso mundo afora.
E o outro modelo de franquia? Esse é mais bruto. Quanto tempo de maturação? Ele recebe um treinamento técnico. Dura quanto tempo? In situ. Imagine que a gente tem que adaptar o nosso modelo lá na região dele, demora 3 meses. Mas é 3 meses de trabalho jurídico, industrial, técnico. Ele recebe muito know-how. Por isso que ele tem que ter perfil fabril. Ele tem que ser empreendedor, empresário. Tem que ser médico, ele tem que ser empresário. Ele tem que ter um nível técnico, intelectual. Estou preocupado com a cadeira. Não, a cadeira não vai cair. O homem não para de se mexer, eu estou preocupado com a cadeira aqui. E o prazo de retorno, a rentabilidade? Os nossos demonstrativa, DRE, ela é muito comedida, medrosa. Por lógica de que a gente não pode gerar expectativa exagerada, errônea, né? E é aí que a coisa... Mas eu vou lhe dizer que, com muita segurança, os R$300 mil que um franqueado fabril deveria investir, a maior parte desse dinheiro é estoque de capital de giro. E ele tem que retornar quando ele consegue vender e cobrar. E receber, não? Não, cobrar e receber. Né? Vender e cobrar, colocar o dinheiro na conta dele outra vez. E nós eu sei que tem que voltar antes dos 12 meses. Já vi coisas diferentes acontecerem. Já vi franqueado arrancar com 300 mil e já está projetando, trabalhando para aumentar o equipamento dele, porque ele participou de um evento licitatório milionário. E ele se inseriu naquele meio e dali ninguém tira mais ele. E nós vamos incentivar, nós conhecemos esse caminho. Ele começa lá pensando que vai fazer o tapa-buracos e enxerga a possibilidade de levar asfalto a uma localidade. Isso pode custar e pode gerar um outro tipo de ciência financeira. Esses seus franqueados do norte, por exemplo, como é que estão se saindo considerando a falta de asfalto na região? Menina dos nossos olhos. E deles muito também. Bem, obrigado. A franqueadora vive do sucesso de um franqueado. Então imagine que a nossa projeção de resultado a curto, médio prazo é muito boa. Apesar das usinas, apesar da coisa de já fazer asfalto, é verdade que o sucesso dos nossos franqueados nos motivam a fazer mais franquias. É o melhor negócio. Nos Estados Unidos, por exemplo, se usa cimento em estradas e aqui asfalto. Qual que é a tendência mundial? Vamos ficar fazendo asfalto aqui, cimento lá, é muito caro? Não, mas essa informação não é exatamente verdadeira. Se nós descermos em Miami, que é um destino comum hoje em dia... Asfalto. É asfalto. Não vai ver concreto em lugar nenhum. Vai pegar um carro e vai andar horas e horas e horas em cima de asfalto. Vai fazer isso na Europa também. Eventualmente uma rodovia na China é de concreto, mas é um pavimento rígido, projetado, custando muito mais do que o asfalto, inclusive para a manutenção. É uma outra aplicação, em menor escala. O pavimento flexível, ele é pensado, ele só serve para rodovias. O pavimento rígido, ele é pensado para eventuais construções suspensas, obras de arte. Não é um pavimento flexível, econômico, exatamente. O que nós temos no Brasil são rodovias mal conservadas, por lógica de troca de poder, troca de interesses, e falta de player, falta operador, falta fornecedor. E nós estamos inserindo aí alguns falta de vontade política, falta de dinheiro, o que é? Agora nós estamos com déficit de orçamento aí. Nós estamos falta de dinheiro. Mas a verdade, falta de dinheiro. Falta de político, falta de vontade, falta de tudo. Falta de vergonha e de ética, né? Também. Nós estamos num país com 500 anos. Estamos acontecendo. Até pensei que a coisa ia acontecer. Eu acho que ia acabar antes, porque do jeito que estão roubando... Eu pensei que a coisa fosse acontecer no ano passado e não vimos. Retroagimos. Uma pena. Mas a verdade é que hoje o prefeito ele não consegue, ele não tem dinheiro, dependendo do partido dele, ele não tem dinheiro mesmo. Ele pode não ter a mesma vontade política, isso acontece. E se o prefeito não conseguir fazer uma via, uma avenida, um arruamento, ele tem que conservar. A nossa demanda, a demanda do varejo, a demanda do emergencial, a demanda do tapa-valas, ela não cai. Porque eu posso não conseguir encontrar uma grande obra,
Mas aquela obra de conserva, ela vai existir, ela vai se... Se não fizer, vai ter que conservar, concorda? Então, esse nosso ambiente é um ambiente que só melhora, apesar da crise. Porque se não houver o dinheiro para fazer a via toda, o prefeito, o administrador, o governante, ele tem que arrumar dinheiro para fazer a conserva. E em ano eleitoral, que é o próximo, aumenta teu negócio? Asfalto é político, asfalto é capital político. Fechar o buraco dá voto. Até tinha prefeitos aí, ou é uma máxima, que falam que obras de infraestrutura, principalmente as subterrâneas, não dão voto porque ninguém enxerga, né? Agora, asfalto ela expõe um trabalho, ela oferece resultado à população. Fechar o buraco, fazer uma avenida, uma rua, é um negócio que gera utilidade pública, gera conforto, segurança, economia. Você está com 37 anos, é isso? Não, tenho 34 anos. 34 anos. Precoces. E começou a trabalhar, você disse que é por fome, mas a tua necessidade de empreender estava muito mais no sangue do que a fome. Luiz, eu nasci em Florianópolis, numa cidade onde a pessoa é rica ou é pobre. E eu tive o azar de ser pobre. Ou surfa ou trabalha, né? E eu nasci pobre. E o pobre tem que buscar uma saída. E eu encontrei a minha saída, acreditei nela, investi nela e deu muito certo. É só isso. Eu quis sair da invisibilidade. Eu quis ser, fazer, contribuir, proporcionar. E hoje eu proporciono. Jorge, qual que é a receita aí para essa juventude que está muito mais interessada em empreender do que trabalhar nas multinacionais, não querem ficar engessados? Que conselho você daria, já apesar da pouca idade, mas da muita experiência, para quem quer empreender? Acredite. Seja um maluco. Acredite. Tenha fé. Faça de novo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Mesmo sem dinheiro? Mesmo sem dinheiro. Dinheiro não é importante. Ouse. Experimente. E acredite. Mais do mesmo. Mais do mesmo. E o que é preciso para um negócio dar certo? Pesquisa, enxergar, conhecimento? Eu acho que tem que estar muito bem acompanhado. Estar muito bem acompanhado é mais importante. Ter pessoas em volta melhores do que o empreendedor. Estar bem assessorado. Nós somos fruto do meio. E o meio tem que ser favorável. Ninguém consegue fazer alguma coisa num meio bagunçado. Tem que sair do meio, tem que procurar um meio que possa gerar um meio ambiente que possa ser favorável. Tem que haver o necessário para a semente germinar e crescer. É importante o meio. Se o amigo fuma, se o amigo tem problema, é amigo. Deixa o amigo lá para as horas de amizade. Agora, se quiser fazer, se quiser empreender, procure o melhor. Esteja do lado dele. Fique junto, de mão dada. Quem foi teu mestre nessa história? Eu tive muitos. Tive muitos. A família, a minha mulher, os meus filhos, acho que me geraram o necessário para que eu pudesse continuar. Antes de eu terminar, eu quero deixar a sua despedida aí, se você quiser acrescentar mais alguma coisa que a gente deixou de falar. Entra no site unicoasfaltos.com.br. Dá um Google em Jorge Coelho Asfaltos, dá um Google em Único Pavimentos, em Único Asfaltos, vai encontrar muita bibliografia. São muitos Essa anos. musiquinha um pouquinho portuguesa tem a ver com os açorianos lá Tem, que formaram... Tem a ver. Gente, eu queria agradecer a presença do Jorge, uma aula num outro setor que aparentemente a gente não enxerga a não ser quando falta, e desejar a todos uma belíssima semana e fé em Deus. Vamos embora. Boa.